1 Samuel 15. A gente vai meditar aqui nessa história que aconteceu quando Saul era rei de Israel. E o contexto dessa história aqui, antes de eu ler alguns versículos, é o seguinte: Deus tinha dado uma ordem a Saul, que era o rei de Israel nessa época, que ele destruísse totalmente os amalequitas, que era um povo que tinha lá perto de Israel, e que esse povo estava debaixo de um juízo de Deus, porque eles tinham impedido o povo de Israel de atravessar pelo país deles, quando o povo de Israel estava saindo do Egito. E por causa disso, Deus disse que ia punir eles, e estava nesse momento mandando Saul destruir totalmente aquela nação, aquele povo, como uma forma de condenação por causa dos seus pecados. Então Deus estava punindo aquele povo, e Saul tinha essa ordem para cumprir. Só que Saul, ele não obedeceu a palavra de Deus, não obedeceu o mandamento de Deus. A gente vê aqui nos primeiros versículos que ele não destruiu totalmente esse povo como Deus tinha mandado. Deus tinha dito que era para ele destruir e não sobrar nada. Destruir até os animais, tudo. Era uma condenação completa da parte de Deus. E Saul não obedeceu essa ordem. Ele desobedeceu ao Senhor, ele trouxe despojos de guerra, trouxe animais com ele, trouxe o rei da nação, não matou o rei da nação. E aí, quando chega no versículo 10, veio uma palavra do Senhor a Samuel, como diz aqui no versículo 10, que a gente vai ler agora esse versículo. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, que era o profeta de Deus que existia ali naquela época, um homem de Deus, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel trouxe essa palavra da parte de Deus para Saul. Primeiro Deus diz: arrependo-me de ter constituído Saul rei. Alguém às vezes vendo essa palavra arrependo-me pode pensar que o arrependimento que está falando aqui foi algo do tipo assim: Deus pensou consigo mesmo: ah, que besteira que eu fiz, por que eu fui colocar esse homem como rei? Eu não devia ter feito uma coisa dessa, agora eu estou arrependido porque eu fiz uma besteira, eu errei, agora eu tenho que tirar ele. Não foi nesse sentido, porque Deus ele não se arrepende, não é dessa maneira o arrependimento de Deus, porque Deus ele conhece todas as coisas, ele conhece o futuro, ele conhece o coração de todas as pessoas, ele conhecia o coração de Saul, tudo que ele ia fazer antes mesmo de colocá-lo como rei. Quando a palavra de Deus diz aqui arrependo-me, Deus simplesmente está dizendo assim: eu tinha dito que ia colocar você como rei, que ia estabelecer como rei, e eu fiz isso. Mas agora eu estou tirando você do trono. Você vai deixar de ser rei. Porque essa promessa dele continuar reinando era uma promessa condicional. Se ele continuasse sendo fiel a Deus, Deus continuaria estabelecendo ele como rei de Israel. Mas se ele não permanecesse fiel e obediente a Deus, Deus iria tirá-lo do trono. Era uma promessa condicional, então era isso que Deus estava dizendo: olha, eu estou voltando atrás no que eu disse. Eu ia colocar você como rei, coloquei você como rei, mas agora eu vou tirar você do reinado. E ele diz o porquê: porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então qual era o motivo que Deus estava decidido agora a tirar Saul do reinado? Porque Saul deixou de seguir a Deus. O coração dele agora não era mais reto diante de Deus. Ele não tinha mais aquele desejo de obedecer, de caminhar de uma forma que agradasse a Deus. Ele não tinha mais aquele coração fiel, temente a Deus, reverente, que tinha como vontade primeira na vida dele agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. Ele deixou de seguir a Deus. Ele abandonou o Senhor. E ele demonstrou isso como? Com a sua desobediência, em Deus ter dito para ele fazer uma coisa e ele não fez, ele desobedeceu a Deus. Como ele diz aqui: deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Ele não obedeceu o que Deus tinha dito. Então, irmãos, o que a gente aprende aqui primeiramente nesses dois versículos?
para você ser um servo de Deus que agrada ao Senhor, que realmente tem a presença de Deus na sua vida, é necessário que você permaneça vivendo uma vida de fidelidade a Deus, de obediência a Deus, de santidade, de compromisso com Deus. Eu não estou falando aqui de perfeição, porque ninguém é perfeito. Todos nós erramos. Mas ter uma vida de compromisso em obedecer a Deus significa que o seu coração está nele, que o seu desejo é obedecê-lo, agradá-lo, fazer a vontade dele na sua vida. E mesmo quando você erra, quando você tem um coração voltado para Deus e o segue, você se arrepende, você reconhece que pecou, se arrepende, se entristece por causa do seu pecado, então pede perdão a Deus e volta a caminhar com o Senhor. E mesmo que você caia 1000 vezes nessa caminhada, se você se arrepender de verdade e se voltar para Deus, Deus é misericordioso para perdoar. Agora, o que Deus não tolera, que Ele não aceita, é alguém que diz que o ama, que o segue, mas que não obedece a Ele, não tem prazer em obedecê-lo, em seguir os seus mandamentos, mas sempre quer fazer o que lhe agrada, o que dá na telha, o que o seu coração manda, o que a pessoa acha que é melhor, e aí muitas vezes a pessoa não tem consideração para com a palavra de Deus, para com o que Deus quer, para com o que Deus acha, para com o que Deus pensa. Então isso é que não agrada a Deus, é esse coração rebelde, esse coração que não quer se alinhar com Deus, que está sempre se voltando contra Deus, contra a sua vontade. E era assim o coração de Saul. Saul começou bem, mas ele estava se rebelando abertamente contra Deus e deixando de obedecer. Uma das maiores lições que a gente vai aprender aqui nesse texto é a questão da importância da obediência. Que como servos de Deus, a obediência é uma das coisas fundamentais na nossa vida. A gente está andando em obediência a Deus, que foi onde Saul falhou. E para ser servo de Deus, a gente tem que andar em obediência. A gente precisa andar em obediência. Senão, o que vai acontecer? A gente vai ser rejeitado por Deus. E a gente se torna, como Saul se tornou aqui, desqualificado para servir. Porque para ser servo de Deus, para você ser alguém que anda com Deus e que faz a sua vontade, que faz a sua obra no mundo, você tem que ser uma pessoa que tem temor a Ele. Temor não é medo, temor é respeito, é reverência, é vontade de agradá-lo em tudo na sua vida, que era o que Saul não tinha mais. Por isso que ele se tornou desqualificado para continuar sendo rei. Porque não só para ser rei, porque hoje não existe mais nem rei, assim, Deus não estabelece rei na igreja, mas Deus estabelece as pessoas em vários ministérios e serviços para aqueles que são servos de Deus. Para você ser um servo de Deus, que anda com Deus, que faz a obra de Deus, precisa ter um coração temente ao Senhor, que tem prazer em obedecê-lo, em fazer a sua vontade, senão a pessoa se torna desqualificado, porque como você vai servir a Deus se o teu coração não tem prazer em agradá-lo? Então Saul se tornou desqualificado para ser rei. Deus aqui decretou que ele não ia mais ser rei, porque ele não tinha mais condições de reinar. Como é que alguém vai ser um servo se não tem prazer em obedecer a Deus? Então essa é a primeira coisa que a gente aprende aqui, que a obediência é necessária para andar com Deus e servi-lo. Vamos continuar lendo aqui o restante do texto, que tem outras coisas interessantes. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. Olha outra coisa interessante que a gente vê aqui. Saul tinha vencido a batalha, embora não tenha feito a vontade de Deus, porque não destruiu totalmente aquele povo como Deus mandou. Aí olha o que a gente vê aqui Saul fazendo. Antes de Samuel encontrar com ele, Samuel ficou sabendo que ele levantou para si um monumento. Olha outra coisa que mostra
como o coração de Saul não estava mais agradando a Deus. Porque quem é que deve ser honrado sempre? Quem é que deve sempre ser glorificado e exaltado? É Deus. O homem nunca pode receber a honra e a glória que é devida a Deus. Deus, ele tem o mérito, é aquele que merece ser adorado, o único que tem que ser honrado e glorificado. Mas o que foi que Saul fez? Venceu a batalha e levantou para si, para ele mesmo, um monumento em homenagem a ele. Sendo que quem deu a vitória na batalha foi Deus. E ele levantou um monumento para se homenagear. Veja como o coração dele estava tomado de orgulho, de vaidade. Não era mais um coração reto diante de Deus, era alguém que tinha se desviado de Deus. Por mais um motivo que mostra por que ele não podia continuar sendo rei. Para nós servirmos a Deus, irmãos, para a gente caminhar com Deus e agradá-lo, para que Deus tenha prazer em nós, para que Ele olhe para nós e se satisfaça com a nossa vida, Ele tem que ver em nós um coração humilde, sabe, um coração quebrantado, um coração que depende dEle, alguém que dá toda a glória para Ele, que o exalta em tudo, que o glorifica, que sabe que necessita dEle, que sem Ele não é nada, que precisa dEle para tudo, que toda a honra e toda a glória de tudo que a gente fizer é dEle, não é nossa. Por mais que a gente faça coisas maravilhosas, toda a capacidade vem dEle, todos os dons, toda a inteligência, todos os talentos, toda a energia, provisão, é Deus que nos dá, então Ele merece receber a honra e a glória. Nós não podemos nunca querer levantar um monumento para nós. Em outras palavras, nós não podemos querer se sobressair na obra de Deus, no meio da igreja, no meio da comunidade cristã, no meio do povo de Deus, querer se exaltar. Quantas pessoas hoje, infelizmente, irmãos, a gente vê no meio cristão que exalta a si mesmo, que quer estar nos holofotes, que age como se fosse uma estrela, que ama aparecer, ama estar em evidência, ama que o seu nome seja citado, que ela esteja aparecendo nas mídias, ama receber a glória e a honra. Pessoas que se dizem cristãos, pessoas que pregam a palavra, pessoas que cantam louvores a Deus e que estão procurando honra para si mesmos, que estão querendo estrelato, achando que a obra de Deus é para você aparecer, para você se tornar famoso e receber glória e honra. Quantas pessoas não estão caindo nesse erro no meio evangélico que a gente conhece? E isso é uma coisa abominável para Deus. E Saul tinha cometido esse erro, infelizmente. E a palavra de Deus continua dizendo: e dando volta, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, versículo 13. E este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Olha só o que Saul disse para Samuel, o profeta. Executei as palavras do Senhor. O que a gente aprende aqui, irmãos? A pessoa, quando está em rebeldia contra Deus, andando em desobediência, que deixou de seguir ao Senhor, ela não tem discernimento do quanto desagrada a Deus. Ela nem percebe mais, mas ela já perdeu o discernimento, a visão espiritual do que agrada a Deus e do que não agrada. Saul, ele já tinha chegado a esse ponto. Veja que ele achava que tinha executado as palavras do Senhor. Ele chegou para Samuel todo orgulhoso. Bendito sejas tu do Senhor, Samuel. Ou seja, tu é um abençoado do Senhor. Eu executei as palavras do Senhor. Ele chegou todo orgulhoso, falando de si mesmo. Olha, eu obedeci a Deus. Eu executei as palavras do Senhor. Eu fiz a vontade de Deus. Totalmente sem discernimento, sem perceber o que tinha feito de errado. E isso, infelizmente, acontece com as pessoas quando elas estão num estado de desobediência. Esse é um sinal de afastamento de Deus. É quando a gente para de entender o que agrada a Deus e o que não agrada.
a gente perde a visão espiritual, a gente fica com uma visão simplesmente humana das coisas, uma visão carnal. Porque com relação ao pecado é assim, quando você peca, o Espírito Santo de Deus que está em nós, ele nos toca, ele revela que a gente pecou. Se nós somos habitados pelo Espírito, não tem como isso não acontecer, isso vai acontecer sempre. Quando a gente erra, o Espírito vem e nos mostra, nos revela, olha, você errou aqui, você desagradou a Deus, você entristeceu o Senhor, se arrependa, não haja mais dessa maneira. Deus quer que você seja diferente, que você ande diferente. Aí o que acontece? Se a gente rejeitar esse toque do Espírito, essa advertência de Deus para nós, o nosso coração vai se endurecendo. A gente vai perdendo a sensibilidade espiritual para com as coisas de Deus. Se a gente continuar pecando, Deus vai continuar nos advertindo. Mas a gente vai cada vez perceber menos essas advertências de Deus, porque a gente vai se tornando cada vez mais duro de coração, se a gente estiver em pecado e não se arrepender. E o que acontece? A gente vai se endurecendo, ficando insensível, perdendo o discernimento espiritual, não mais percebendo que o que a gente está fazendo desagrada a Deus. Pode perceber que muitas vezes pessoas que estão em pecado, às vezes acham que não estão fazendo nada de errado. Você vai conversar com elas e vai dizer, olha, isso aqui não agrada a Deus. Ele, não, isso aqui agrada a Deus sim, não tem problema nenhum, isso não é pecado não. Você é que é radical demais, você é que é muito fanático, você é que vive na igreja, vive buscando a Deus, vê pecado em tudo, eu não estou fazendo nada demais. O que é isso, geralmente? A pessoa não tem mais sensibilidade, não tem mais percepção, ela está ficando cada vez mais endurecida. Ainda é possível ela se voltar para Deus? Mas a palavra de Deus diz, num versículo que não me vem à memória agora, que aquele que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, ou seja, se endurece, não ouve, fica endurecido contra a palavra de Deus. Então a pessoa que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será quebrantado sem que haja cura, ou seja, de repente vai vir o castigo de Deus para ela sem que tenha mais como ela se voltar para Deus, porque ela vai chegar num ponto irreversível, de tanto que ela apostatou de Deus. É claro que para isso acontecer, tem que ser, depois de muitas advertências de Deus, uma vida contínua de desobediência e afastamento de Deus, que muita gente faz isso. Então Saul já estava mostrando aqui essa falta de percepção, de discernimento, que é um sinal de perigo, é quando você não consegue perceber que está pecando. Você não consegue perceber. Já é um sinal de que você está com o coração já endurecido. Então olha o que Samuel diz para ele, versículo 14. Então disse Samuel, que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Ou seja, era o sinal de que ele tinha desobedecido. Os animais estavam lá presentes, não era para estar, tinha que ter destruído tudo. Respondeu Saul, de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para os sacrificar ao Senhor, teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Eu vou já falar um pouco mais sobre isso aqui. Então disse Samuel a Saul, espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul, fala. E agora Samuel vai falar para ele o que Deus tinha dito a ele à noite. Vejam que no versículo 11 disse que Samuel se contristou e passou a noite toda clamando ao Senhor. Samuel, um homem de Deus, ficou a noite toda orando a Deus, pela vida de Saul, inclusive, clamando a Deus por ele, para saber o que ia dizer para ele, como é que ele deveria agir nessa atitude como profeta, o que ele deveria falar. E Deus deu a palavra para ele, depois dele clamar a noite toda. Aí veja o que foi que Deus falou para Samuel. Prosseguiu Samuel, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel?
e não te ungiu o Senhor rei sobre ele, Deus começa logo lembrando ele de que ele não era nada. Ele não era nada, era uma pessoa que não era ninguém aos olhos humanos e Deus colocou ele como o rei de Israel. O que isso aqui nos faz lembrar na nossa vida cristã? Quem éramos nós antes de Jesus? Quem é a pessoa sem Jesus na vida? Aos olhos humanos, uma pessoa não tem valor. Você vale o que tem, você vale se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se você é famoso ou não, se você tem uma posição social. Se você não tiver nada disso, aos olhos humanos você não é ninguém. Então, Deus nos tirou de uma vida miserável, onde ninguém nos dava valor. Deus nos amou, nos fez filhos de Deus, nos tirou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, como diz a sua palavra, nos tirou da condenação para a liberdade em Cristo, nos tirou das garras de Satanás para agora sermos filhos de Deus, nos deu uma nova posição como filhos de Deus, como diz lá em 1 Pedro 2,9, porque nós somos nação santa, povo adquirido de Deus, para que anuncieis as grandezas do Senhor, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos raça eleita, sacerdócio santo. Deus ele nos tirou de uma posição tão inferior e nos colocou numa posição de filhos de Deus, salvos pelo Senhor. E às vezes a gente cai no mesmo erro de Saul. Quantos cristãos que às vezes começam bem, são tão abençoados por Deus, são salvos pelo Senhor, são trazidos para uma vida nova, e aí eles acabam caindo no mesmo erro de Saul, voltando a praticar coisas mundanas, voltando a fazer o que não agrada ao Senhor, não tendo mais temor a Deus, não tendo mais amor ao Senhor, zelo pela sua palavra. E aí Deus lembra para essas pessoas como lembrou para Saul. Você lembra quem você era? Deus está lembrando isso para muita gente frequentemente. Você lembra de onde eu te tirei? Você lembra que você não era nada? Eu te dei vida, eu te salvei, eu te resgatei, eu te fiz uma nova criatura, eu te fiz um servo meu, um filho meu, te dei promessas, te dei vida abundante, coloquei o meu espírito dentro de ti e você agora está querendo voltar para essa vida. É o que Deus fala para muitas pessoas hoje. E era mais ou menos isso que ele estava querendo dizer para Saul. E aí no versículo 18 diz: enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Era a ordem de Deus, era essa. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo, que era as coisas que eles trouxeram do povo lá, e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Olha a resposta de Saul para Samuel no versículo 20. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário. Olha só, olha a primeira coisa que ele diz: pelo contrário. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: Samuel, eu não fiz nada de errado. Muito pelo contrário. Eu obedeci a Deus, eu não fiz nada de errado. Você está falando que eu fiz o que era mal aos olhos do Senhor? Eu não fiz. Veja mais uma vez, mostrando aqui a falta de percepção de Saul. Ele não percebia o próprio pecado. Ele não estava percebendo o quanto ele estava desagradando a Deus. Só que o profeta estava ali exatamente para abrir os olhos dele. Por isso que a gente tem que atentar, irmão, sempre a palavra de Deus, principalmente, e aos verdadeiros servos de Deus que Deus manda muitas vezes para falar conosco, para anunciar a sua palavra, para anunciar os caminhos de Deus, porque muitas vezes Deus está usando alguém para abrir os nossos olhos, para nos mostrar o caminho. Às vezes a gente está lendo a palavra e Deus está falando conosco, e a gente não pode nunca ter a atitude de Saul, de se endurecer e não ter humildade, porque ele não teve humildade de reconhecer o pecado. Ele, pelo contrário, ele disse aqui, pelo contrário, ou seja, eu não errei não, eu estou certo. E quantas pessoas às vezes estão desobedientes,
desagradando a Deus, e Deus está dizendo, você errou, meu filho. E ele está dizendo, eu não errei não, pai. Eu estou certo, eu estou fazendo o que é certo. E esse orgulho está levando muita gente para a condenação. Muita gente vai ser condenada, está afastada de Deus, porque não tem o coração quebrantado. Não se humilha de dizer para Deus, Senhor, eu pequei. Tem misericórdia de mim. O que Deus mais ama ouvir, irmãos, quando a gente erra, é isso, é dizer, Senhor, eu pequei. Tem misericórdia de mim. Eu lembro aqui agora daquela parábola que Jesus contou do fariseu e do publicano, que o fariseu orava dele para si mesmo, segundo diz a palavra lá, e dizendo, Senhor, eu te dou graças porque eu não sou como esse homem, como esse publicano, que faz isso, que faz aquilo. Pelo contrário, eu faço assim, eu faço assado, eu sou obediente. E o publicano nem olhava para o céu e dizendo assim, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador, tem misericórdia de mim. Aí Jesus disse, quem foi que desceu justificado? E aí Jesus explica depois que foi o publicano, que era considerado um pecador. Ele desceu justificado, ou seja, desceu aprovado por Deus, porque ele estava reconhecendo o seu pecado e clamando a Deus por misericórdia. E Deus, irmãos, é um Deus muito misericordioso. Deus está pronto a perdoar. A palavra de Deus diz que Deus é rico em misericórdia. É pronto para perdoar. Deus está sempre pronto a receber aquele que está com o coração quebrantado e arrependido. Mas se a gente tivesse a mesma atitude de Saul, de pecar, não reconhecer que errou e permanecer endurecido, a gente vai permanecer debaixo de julgamento, de condenação. Então veja o restante do versículo. Saul responde, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, pelo qual o Senhor me enviou. Olha só, ele dizendo que obedeceu. Olha. Eu ouvi a voz do Senhor, segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque. E os amalequitas os destruí totalmente. Então veja que ele mais uma vez dizendo, olha, eu não pequei, eu fiz o que Deus mandou. Eu trouxe o rei aqui, mas eu destruí os amalequitas totalmente. Mas a ordem era destruir tudo, matar todos. Só um esclarecimento aqui, irmãos, até parece uma ordem assim sem misericórdia de Deus, né? Tem muita gente que às vezes questiona alguns textos do Antigo Testamento, textos desse tipo, e acha que Deus não é um Deus de amor, não é um Deus de misericórdia, que Deus é um Deus mau, que manda matar pessoas. Mas o que aconteceu aqui com esse povo é que esse povo ele tinha pecado contra Deus. Esse povo pecou contra Deus, ele se levantou contra o povo de Israel. Quando Israel estava indo para a terra prometida, eles quiseram atrapalhar a caminhada do povo para a terra. E esse povo era um povo pagão que vivia no pecado, nunca demonstrou nenhum tipo de temor ao Deus verdadeiro. E Deus, ele ama, mas Deus ele também exerce juízo. Deus ele tem o atributo do amor, mas Deus também tem o atributo de justiça. As pessoas não entendem isso. Aquele que vive semeando no pecado, ele vai colher condenação, é o que a palavra de Deus diz. Que ninguém escarnece de Deus. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. E por isso que esse povo estava sendo tratado dessa maneira. Não é que Deus não tinha amor. Deus os amou. Passaram anos e anos tendo a oportunidade de se arrepender, mas nunca fizeram isso. E agora estava vindo o juízo. É a mesma coisa na humanidade hoje. Deus está mandando a sua igreja para anunciar o evangelho. A igreja está anunciando o evangelho, pregando a palavra. As pessoas estão rejeitando. Vai chegar uma hora que vai vir o juízo de Deus contra todos aqueles que permanecem rebeldes. Porque Deus passou anos e anos exercendo misericórdia, tolerando os seus pecados, esperando que as pessoas se arrependessem, mas elas não quiseram se voltar para Deus. Então, continuando, diz assim o versículo 21. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Olha só,
Irmãos, pior do que desobedecer a Deus, pior do que desobedecer a Deus, é você não assumir a culpa do que você fez. Que é exatamente o que Saul fez aqui, ele não assumiu a culpa e nem pediu perdão a Deus. Ele disse que estava certo e ainda colocou a culpa no povo. Quem é que era o rei de Israel? Quem é que tinha que tomar a decisão? Era Saul. Mas Saul deixou que o povo influenciasse ele. O povo quis tomar do despojo e aí ele vai colocar a culpa no povo. O povo tomou. Ou seja, em nenhum momento ele diz assim: Samuel, eu pequei, foi eu que tomei do despojo. Porque em última instância, quem pegou o despojo de guerra foi ele, porque ele era o rei. Se o povo quisesse pegar e trazer gado, ovelha e tudo mais, e ele como rei dissesse não, ninguém vai trazer nada disso não. Vamos destruir tudo do jeito que Deus mandou. Vamos obedecer a Deus. Se ele tivesse feito isso, o povo não ia passar por cima dele, porque ele era um rei. Mas ele consentiu com o que o povo queria fazer. E aí depois ele, querendo se sair, coloca a culpa no povo. Infelizmente muitas pessoas às vezes agem desse jeito. Não assumem a culpa pelo próprio pecado. Preferem colocar a culpa em outra pessoa. Dizer assim: mas Deus, eu pequei porque fulano de tal me influenciou para isso. Eu pequei porque a minha mulher falou assim, eu fui pela cabeça dela. Porque o meu marido falou isso, eu fui pela cabeça dela. Tipo como Adão e Eva lá no início, quando pecaram. Adão disse: a mulher que tu me deste foi que me deu a maçã não, a fruta para eu comer, e eu comi. E aí a gente pecou. Colocou a culpa na mulher, não assume a responsabilidade. Saul estava do mesmo jeito. Pecou e não assumiu a responsabilidade, colocou a culpa no povo. Samuel foi o povo que quis trazer. Foi o povo que trouxe e eu simplesmente aceitei. Veja o que a palavra de Deus continua dizendo, versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Glória a Deus. Esse aqui é um dos versículos centrais dessa passagem, irmãos, que eu quero me demorar um pouco nele aqui. Eu vou até ler de novo, olha o que diz. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiros. O que a gente aprende com isso aqui? Irmãos, rituais externos de religiosidade não agradam a Deus por si mesmos. Em outras palavras, não é um ritual, uma prática religiosa em si que agrada a Deus. Não é o simples fato de você estar sendo uma pessoa religiosa em alguma prática ali que vai agradar a Deus. Naquela época as pessoas costumavam fazer sacrifício de animais, sacrificar animais para Deus, e era mandamento de Deus sacrificar animais, fazer sacrifício. Aí Saul achou que porque estava fazendo um sacrifício a Deus com os animais, que ele não devia ter trazido, e ele achou que isso ia agradar a Deus, porque ele estava fazendo um sacrifício, matando uma ruma de animais. E ele não entendeu o que Samuel disse aqui, que o obedecer é melhor do que sacrificar. Ou seja, para Deus importa muito mais o nosso coração, se o nosso coração é obediente a Ele ou não. Para Deus importa muito mais do que aquilo que a gente faz exteriormente. Os rituais que a gente participa como igreja são menos importantes do que como está o nosso coração. Irmãos, Deus, Ele olha para dentro de nós constantemente. Ele vê as nossas motivações. Ele vê como está o nosso coração diante dEle. Se há dentro de nós um desejo de agradá-lo ou não. Mesmo que você não esteja conseguindo fazer isso com perfeição,
Mas Deus, ele sabe da intenção do nosso coração. O que está lá dentro? Se há dentro de nós um amor verdadeiro por Deus, um desejo de agradá-lo, de obedecê-lo, mesmo que a gente no momento esteja fraco, esteja com dificuldades, esteja passando um momento difícil, mas Deus, ele olha e ele sabe o que realmente está dentro de nós. Se a gente ama a ele de verdade, se a gente quer agradá-lo ou não. Só que a gente tem que entender uma coisa. Nunca a gente pode cair no erro de achar que o simples fato de participar de rituais religiosos vai agradar a Deus. O que muita gente erra nesse sentido? A pessoa acha que vai fazer um monte de coisa e Deus vai se agradar daquilo que ela faz, de práticas religiosas, e aí ela pode viver no pecado à vontade, que Deus não vai se importar com isso porque ela já cumpriu o ritual. Por exemplo, deixa eu dar aqui alguns exemplos para a gente compreender. Eu lembro que quando eu não era convertido, às vezes, raramente, eu ia numa missa. Mas eu achava que o simples fato de eu ir à igreja, eu já ia garantir o perdão diante de Deus. Eu vivia no pecado, fazia um monte de coisa errada, eu ia até para uma missa e depois saía do mesmo jeito para pecar, fazer um monte de coisa errada, mas eu achava na minha cabeça que o simples fato de eu bater o ponto ali, de estar na igreja participando de uma missa, Deus ia se agradar de mim, ia perdoar os meus pecados e eu ia ficar quite com Deus e ia ficar tudo bem. Essa é a mesma mentalidade que muitos evangélicos têm hoje. Vocês sabiam? As pessoas acham que o simples fato de estar, por exemplo, frequentando uma igreja, aquilo ali já agrada a Deus. Ela está indo para um culto, dia de domingo, ou indo durante a semana, não importa. O simples fato dela estar frequentando uma igreja, ela acha que isso aí já agrada a Deus, não importa como ela viva. Ela acha que isso aí, pronto, Deus já se agradou com a vida dela, ela está andando bem. Às vezes vive no pecado, faz um monte de coisa errada, vive uma vida toda torta, mas ela acha que só porque está dentro de uma igreja, participando dos rituais da igreja, ela está agradando a Deus. E eu digo sem medo de errar, irmãos. O fato dela estar indo para a igreja não faz diferença nenhuma, porque Deus sabe que ela está vivendo uma vida de pecado. Ela pode passar o dia todo dentro da igreja, mas se ela não consertar o seu coração diante de Deus, aquilo tudo ali não vai valer de nada diante de Deus. É importante você ir para um culto? É claro que é. Nós precisamos cultuar a Deus. Claro que é importante você se congregar, você participar de todos os tipos de rituais cristãos que tem, por exemplo, batismo, Santa Ceia, você ir para o culto, adorar a Deus, levantar as mãos, glorificar a Deus, você andar com a Bíblia, você se vestir decentemente, você andar como um cristão. Tudo isso aí são atitudes externas. Isso aí tem a sua importância. E Deus se agrada disso. Mas se a gente fizer tudo isso, mas não tiver um coração obediente a Deus, isso tudo não vai valer de nada. De nada, irmãos. E tem muita gente dentro das igrejas que cai nesse erro. Pensa que Deus se impressiona com a religiosidade exterior dela, com o que ela faz na frente dos outros. Tem gente que está dentro da igreja dando glória a Deus, aleluia, um fervor enorme, parece uma pessoa altamente cristã, mas quando sai da igreja, está falando mal dos outros, está destruindo a vida das outras pessoas, mente, é desonesto, é uma pessoa que se prostitui, que se embriaga, que vive no pecado, que não tem temor a Deus, que não tem amor por Deus, não tem zelo por Deus, não ama a sua presença, só se consagra quando está na igreja, mas em casa nunca busca a Deus em oração, em leitura da palavra. Tudo que ela faz na frente dos outros, aquela encenação toda, quando está em casa, nunca tem um momento seu. Como Jesus disse, quando você for orar, entra no teu quarto e fala com o teu pai em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Tem muita gente que não sabe nem o que é isso. Só sabe o que é cultuar dentro da igreja. Em casa não tem vida com Deus nenhuma.
não sabe o que é orar, não sabe o que é ler palavra, não sabe o que é ter contato com Deus, comunhão com Deus, nada. Porque a pessoa acha que o que impressiona a Deus é o que ela faz na igreja. E não sabe que Deus está olhando para o coração dela e vendo que ela não tem vida de comunhão com Deus nenhuma. Então de que adianta tanto sacrifício? Os sacrifícios aqui ilustram isso. De que adianta tantas atitudes religiosas, externas, se o coração não é reto diante de Deus, se a pessoa não obedece a Deus? A obediência ela é fundamental. Fundamental. Quando você obedece, a religiosidade exterior ela vem depois. E infelizmente Saul não entendia isso. Ele tinha um coração desobediente a Deus e ele achava que Deus ia se importar porque ele estava sacrificando animais. E Samuel disse para ele em outras palavras: Saul, Deus não está nem aí para o sacrifício que você fez, não. Deus está preocupado com o teu coração. Você não obedeceu a palavra dele. Não adianta o sacrifício que você fez. Era o que Deus estava dizendo para ele, através de Samuel, com todo o amor, tentando resgatar a vida dele, para que ele entendesse que Deus estava se importando com o que ele era, não com o que ele fazia ali de aparência na frente dos outros. Outra coisa, irmãos, que a gente aprende aqui é que a gente deve fazer exatamente o que Deus mandar, ao invés de inventar os nossos próprios meios de agradar a Deus. Deus estabeleceu aqui um meio de agradar a Ele. Qual era o meio de agradar a Ele? Destruir totalmente aquele povo. Saul tentou inventar um outro meio de agradar a Deus. Ele pensou assim: não, eu tenho uma ideia melhor. Não vamos matar todo mundo, não. Vamos pegar os animais aqui, os melhores animais, e vamos levar para sacrificar a Deus. Parecia uma coisa muito espiritual, né? Uma ideia muito boa, genial. Parecia uma ideia de alguém temente a Deus. Não, vamos pegar e vamos sacrificar aqui para Deus. Deus vai gostar, Deus vai ficar feliz pela nossa atitude. Então ele mudou o mandamento de Deus. Ele achava que ele fazendo diferente, inventando uma outra maneira de querer agradar a Deus, Deus ia ficar feliz com aquilo. E o que a gente aprende com isso, irmãos? Que a gente não deve fazer. Nós nunca devemos procurar inventar maneiras de agradar a Deus que Deus não estabeleceu. Toda a orientação de como a gente deve viver como cristão já está aqui na sua palavra. Já está na palavra de Deus. No Antigo, no Novo Testamento, claro que nós temos que ler o Antigo Testamento à luz do Novo. Existem muitas leis do Antigo Testamento, tipo leis civis, leis cerimoniais, que não se aplicam mais hoje, mas existem princípios morais ali de Deus no Antigo Testamento que não mudam, que ainda permanecem na Nova Aliança. Por exemplo, você não matar, não roubar, não adulterar, você ser uma pessoa honesta, que faz o bem ao próximo. São coisas que tinha no Antigo Testamento, tem no Novo, não muda nunca. Então nós temos que conhecer essa palavra, sabe, deixar o nosso coração saturado dela, encher mesmo a nossa vida do conhecimento de Deus e obedecer o que Deus estabelece aqui, o que Deus ensina na sua palavra de como a gente deve andar. Não precisa a gente acrescentar mais nada, não precisa a gente criar lei nenhuma, dogma nenhum. Não precisa a gente criar nenhum tipo de regra religiosa para acrescentar, porque quem faz isso, em outras palavras, está querendo dizer que a palavra de Deus não é perfeita, que você precisa acrescentar mais doutrinas, mais dogmas, para que você seja um cristão de verdade. E isso é um pecado abominável, porque nós não podemos acrescentar nada na palavra de Deus. Nós temos que seguir o que Deus diz na sua palavra. O que Deus ensina aqui, deixou registrado para nós. A Bíblia é como se fosse o nosso manual de vida, de como a gente deve viver para agradar a Deus. Se você quer saber como agradar a Deus, como Deus ficar feliz com você, satisfeito com a sua vida, leia a sua palavra, conheça a sua palavra, procure entender como Ele pensa, como Ele é, como Ele deseja que a gente ande.
Veja o exemplo de Jesus, veja como Jesus era, como Jesus falava, como ele andava, o que ele fazia, o que era importante para ele, o que não era, e imite o exemplo dele. E aí você vai estar obedecendo a Deus. Agora, nós não podemos cair no erro de inventar coisas. Por exemplo, quantas pessoas hoje em dia estão acrescentando doutrinas à palavra de Deus? Acrescentando coisas que Deus não ensinou. Por exemplo, hoje em dia tem seitas por aí que acham que a gente na nova aliança tem que guardar o sábado, por exemplo. O sábado é algo da antiga aliança. Se você coloca isso hoje como meio de salvação, é o mesmo pecado que os judaizantes estavam fazendo no início da igreja, que estavam ensinando para a igreja que eles deviam se circuncidar, deviam guardar a lei de Moisés, porque senão eles estariam em pecado. E Paulo foi duro contra isso. Você lê a carta aos Gálatas, você vê como Paulo foi duro contra aquela igreja, contra principalmente aquelas pessoas que estavam ensinando errado, porque estavam querendo levar as pessoas para o judaísmo, a praticar coisas da lei que não era mais da nova aliança. E aí tem gente hoje ensinando que se deve guardar o sábado, que se não pode mais comer nada com sangue, que se comer está em pecado. Outras coisas do tipo, que muita gente conhece. Você não pode ir à praia, você não pode assistir televisão, você não pode cortar os cabelos, você não pode, a mulher, usar uma calça comprida, o homem não pode usar um short, só tem que andar de calça comprida. E muitas regrinhas humanas como essa que se acrescentam à doutrina de Deus como se fosse palavra de Deus. E aí as pessoas estão colocando um jugo pesadíssimo sobre as outras pessoas, querendo que elas sigam essas doutrinas humanas, querendo inventar mandamentos que Deus não inventou, que Deus não deixou para a gente seguir. E aí as pessoas ficam levando um fardo pesado, achando que aquilo ali é a vontade de Deus. E na verdade estão vivendo presos num legalismo, em doutrinas humanas, em doutrinas de homens. E estão andando em desobediência a Deus, porque a gente deve seguir somente aquilo que Deus estabelece como verdade na sua palavra. Mas muitas pessoas hoje têm sido oprimidas, infelizmente, por muitas igrejas e líderes cristãos que não compreendem isso e acrescentam coisas à palavra de Deus. Era como os fariseus na época de Jesus, que queriam dar uma ajudinha para Deus e inventaram um monte de doutrinas humanas para que o povo seguisse, e o povo levando aquele fardo pesado que Deus não tinha mandado. Hoje tem um monte de gente levando um fardo pesado, às vezes na igreja, colocado pelo homem e não por Deus. Mas por que a pessoa leva esse fardo pesado e segue mandamentos que Deus não mandou e faz como Saul? Inventa maneiras de querer obedecer a Deus, de querer agradar a Deus que Deus não estabeleceu. Porque as pessoas não conhecem a palavra de Deus. Não conhecem a Deus, não conhecem a sua palavra, são enganados e não procuram conhecer a palavra para saber qual é a vontade de Deus para suas vidas. E acabam caindo no mesmo erro de Saul, querendo inventar maneiras de agradar a Deus que não estão de acordo com a palavra de Deus. Vejamos agora o versículo 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, que é adivinhação. E a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Irmãos, esse versículo aqui mostra a seriedade que é a questão da obediência. O que é a rebelião que ele está falando aqui? Rebelião é você se rebelar contra Deus, seguir aquilo que você acha certo e não seguir os mandamentos de Deus. Não seguir o que Deus ensina na sua palavra. Isso é rebelião. Eu lembro aqui que certa vez Jesus perguntou assim para umas pessoas: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Ou seja, de que adianta chamar Jesus de Senhor, Senhor e não fazer o que Ele manda?
E ele ensina também em outra parte, Jesus diz assim: aquele que me ama, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ou seja, a obediência, eu vou já falar um pouco melhor sobre isso, é o sinal de alguém que ama a Deus. Quando você não anda em obediência, você está em rebelião. Você está andando como um rebelde. As pessoas pensam que rebelde, às vezes nas igrejas, é quando você se levanta contra alguma doutrina humana de alguma igreja, ou contra alguma ordem abusiva de algum líder, de algum pastor que não tem nada a ver com Deus. Aí se você fala contra, você é um rebelde. Se você não quer obedecer aquela doutrina humana ou seguir aquela ordem absurda. Isso não é rebeldia, porque você está se posicionando do lado de Deus. A rebeldia é quando você se posiciona contrário a Deus. Mas toda vez que você se posiciona do lado de Deus, que você procura agradar a Deus e obedecer a Deus, você não é um rebelde. Pelo contrário, você está agradando a Deus com a sua vida. Você está sendo uma pessoa obediente a Deus. Você está dando prazer a Ele, alegria a Ele. Mesmo que você tenha que se posicionar contra pessoas e sistemas que vão levar você a sofrer uma perseguição, a falarem coisas de você, a te agredirem, mas se você permanecer fiel a Deus, Deus vai se agradar de você. Pode o mundo todo estar falando contra você, mas se você permanecer obediente a Deus, Deus vai se agradar da sua vida e no final das contas, irmãos, é isso que importa. Pode o mundo todo estar contra nós, mas se a gente tiver a nossa consciência tranquila de que a gente está andando de acordo com a vontade de Deus, isso é o que importa, isso é o que basta. Então a rebelião é quando você vai contra Deus, quando você ignora o mandamento de Deus. E isso é tão sério que ele compara aqui com o pecado de feitiçaria. Feitiçaria. Veja só, às vezes as pessoas, até mesmo que se dizem cristãs, criticam, e com razão, claro, as pessoas que praticam feitiçaria, adivinhação, que consultam espíritos, que mexem com demônios, que procuram consultar mortos, esse tipo de coisa, que fazem sacrifícios a demônios, tudo isso é feitiçaria, adivinhação, procurar adivinhar o futuro, coisas de horóscopo, de cartomante, tudo isso é feitiçaria. É adivinhação, é abominável para Deus, sem dúvida nenhuma. E as pessoas criticam tudo isso com razão, criticam duramente, mas elas mesmas muitas vezes estão vivendo num pecado. Por exemplo, às vezes criticam um macumbeiro, fala mal de quem é um feiticeiro, mas a pessoa está dentro da igreja, mas peca com a língua, peca com as atitudes, não tem amor, não tem graça na vida, não tem misericórdia, é desonesto, é um trapaceiro, é ladrão, se prostitui, tem um coração cheio de maldade, não perdoa, fala mal dos outros e acha que a feitiçaria é pior do que o que ela está fazendo. E Deus está dizendo, desobediência para mim é como um pecado de feitiçaria. Ou seja, se você vive uma vida de desobediência, você não tem diferença de alguém que vive na feitiçaria. Isso eu estou falando de alguém que vive na rebeldia mesmo, no pecado, e não quer se arrepender, que não tem temor a Deus. E ele compara a obstinação, ou seja, a qualidade daquele que não quer mudar, que não quer se arrepender, é obstinado. É como a idolatria e culto a ídolos do lar. Olha que interessante. Porque muitas vezes as pessoas criticam quem é idólatra. Com razão também. Quem adora imagens, quem adora outras pessoas, isso é idolatria, é pecado, é abominável diante de Deus. Isso traz condenação. Mas às vezes a pessoa não olha para si mesma, está vivendo em pecado, mas ela acha que está melhor do que aquela pessoa que ela está criticando. E às vezes ela está no mesmo estado de condenação que aquela pessoa que ela chama de idólatra, que está se prostrando diante de uma imagem. Mas ela acha que porque está dentro de uma igreja evangélica, ela está garantida. Porque hoje o pensamento de muita gente é o seguinte, eu estou dentro da igreja, eu estou salvo. Estar dentro da igreja não é garantia de salvação para ninguém. Você pode estar dentro da igreja e vivendo em pecado.
A garantia de salvação é você colocar sua fé em Cristo e ter o seu coração transformado por Deus. Se você estiver vivendo em pecado, você está no mesmo estado de condenação que aquele idólatra que você acusa. E as pessoas não percebem isso. E aí diz aqui, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Veja que Saul perdeu o reinado dele por causa da desobediência. O plano de Deus na vida dele não se cumpriu porque ele estava em desobediência e tinha se afastado de Deus, não estava mais seguindo o Senhor. Irmãos, a obediência é uma coisa muito séria. A obediência é uma coisa muito importante. Quando a gente fala de obediência, às vezes alguém pode pensar assim, mas irmão, você está falando tanto de obediência aí, de boas obras, que é a mesma coisa de boas obras, obediência. Nós não somos salvos pelas obras, não. Nós somos salvos pela fé. Que história é essa de obediência? Você não precisa obedecer tanto. Deus vai se agradar da sua vida, mesmo que você tenha uns pecados assim. Então tem muita gente brincando com o pecado, cultivando o pecado na sua vida, não se arrepende, mesmo sabendo que é pecado, porque ela pensa assim, eu já fui salvo, eu já levantei a minha mão, eu já aceitei Jesus, eu já fui salvo, eu estou garantido, eu vou para o céu, eu não vou perder minha salvação, eu já tive um encontro com Deus. Eu não sou salvo por boas obras, eu sou salvo por fé, então eu acredito em Jesus. Eu acredito em Jesus, eu vou para o céu, não importa como eu vivo não, Deus não se importa como eu vivo. O que importa é a fé que eu tenho no coração. Deixa eu dizer uma coisa muito importante. Tiago ensina lá no livro dele que a fé sem obras é o quê? É morta. Pode uma fé sem obras salvar alguém? Não salva. Uma fé sem obras, ela é morta. O que mostra que uma pessoa tem fé verdadeira, que ela foi salva? São as obras, são a obediência. A obediência manifestada na sua vida é a evidência concreta de que ela foi alcançada por Cristo. Porque todo aquele que é alcançado por Jesus, ele tem prazer em agradar a Deus, em obedecer ao Senhor, em andar em novidade de vida. Por que ele tem prazer nisso? Porque quando você se converte, você recebe um novo coração. Você se transforma numa nova criatura. E é como Paulo ensina. Você é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Então você não pode continuar vivendo do jeito como você vivia antes. Porque você agora é uma nova criatura. O Espírito habita dentro de você. Então como que você vai andar como alguém mundano? Como que você vai ter uma vida que não tem diferença nenhuma de quem não conhece a Deus? Que tipo de vida cristã é essa? Que tipo de fé é essa? Que tipo de encontro com Deus foi esse? Que não muda nada? Que você continua vivendo do mesmo jeito? Que você sabe que está em pecado e não se arrepende? O arrependimento, irmãos, às vezes as pessoas pensam que é uma coisa que acontece só no dia que você se converte. Ali foi o passo inicial, o arrependimento inicial. Mas o arrependimento, ele é algo contínuo na vida do cristão. Durante toda a vida cristã, a gente precisa viver uma vida de arrependimento constante. Se a gente percebe que pecou, pedir perdão a Deus e procurar não fazer mais aquilo. Então, irmãos, é claro que Deus ele vai nos ajudar. Nós não vamos obedecer pelas nossas próprias forças. A palavra de Deus diz que Deus opera em nós o querer e o realizar. Se você quiser ser obediente a Deus, ser fiel a Deus, você vai conseguir. Por causa das suas forças? Não, porque nós não temos capacidade. Mas se a gente buscar ajuda em Deus, força em Deus, se a gente se encher do seu Espírito, o que acontece? Deus nos leva a viver uma vida de obediência. Deus nos leva a andar no Espírito. Deus nos leva a odiar o pecado, a se afastar do pecado, a se afastar do mundo e a se aproximar de Deus, querer agradar a Deus, querer ser santo, querer ser uma pessoa diferente, querer andar em novidade de vida.
Quanto mais você procura se encher do Espírito, mais você vai ter prazer em Deus e mais você vai ter facilidade de obedecer. Agora, se você não buscar as coisas do Espírito, se você estiver alimentando sempre a sua carne, você vai se enfraquecer, se afastar de Deus, e aí fica difícil obedecer realmente, porque o pecado ganha força e você não tem força de vencer sua carne. E se você não estiver em comunhão com Deus, você não tem a força de Deus para prevalecer. Mas se você estiver andando com Deus, Deus te dá toda a capacidade de viver uma vida de obediência. É claro que você aqui e acolá vai pecar, mas por você ser uma pessoa temente a Deus, você vai pedir perdão, Deus vai te perdoar, você vai se erguer, vai continuar e Deus vai abençoar a sua vida, você vai viver uma vida fiel, de arrependimento constante. Então, irmãos, que a gente possa aprender com essa história de Saul, a importância da obediência e praticar isso na nossa vida. Porque aquele que ama a Deus, como Jesus ensinou, ele procura guardar os seus mandamentos, os seus ensinamentos. E nós temos que procurar agradar o nosso Deus. Se nós temos um novo coração, nós temos que procurar agradá-lo. Não caia no erro de Saul, de desprezar a Deus, de não ter temor a Deus. Porque assim como Saul foi rejeitado, aqueles que rejeitam a Deus, que viram as costas para Deus, Deus vai desprezá-los também. Deus não quer fazer isso. Mas se a pessoa se voltar contra Deus, Deus não vai ter outra alternativa a não ser condená-lo. Que Deus nos ajude a viver uma vida, então, como um verdadeiro cristão, em obediência para agradá-lo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.